Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Fala pessoal, olá, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente executivos do setor para falar de negócios, tecnologia e supply chain. E hoje nosso bate-papo vai falar sobre supply chain, mais precisamente o futuro da movimentação de materiais, inovação e sustentabilidade com a Invent. Hoje um episódio especial em loco aqui na sede da Invent Smart Logistics, empresa que é a número 1 em automação do Brasil. Para falar sobre esse bate-papo especial, eu tenho o prazer de receber aqui o Augusto Giraldello, que é cofundador, vice-presidente executivo da Invent, que trabalha com estratégias, conceitos, vendas e também marketing. Augusto, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Patoco, pra mim que é um prazer. Você prometeu que era um bate-papo, então vai ter que ser meio disruptivo. Você viu que eu veio até de camiseta, né? Que o nosso negócio é democratizar tudo. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. E a disrupção já está aqui, exatamente. A gente está nesse ambiente da Invent exatamente para mostrar todo o trabalho que vocês têm feito. Meu objetivo hoje é falar exclusivamente do iSortex, né? Principalmente dessas soluções que vocês estão trazendo através dessa marca própria, que com certeza vai fazer diferença em relação à interlogística do Brasil. Cara, é um prazerzaço ser de casa. Portas abertas aí para quem que você quiser trazer para poder gravar aqui dentro da nossa sede. Assim, nós nunca tivemos a ideia de ter uma fábrica, até porque no Brasil é difícil de empreender, né? Então, quanto maior você é, mais difícil vai ficando, tá? Então, por N questões, né? Tributárias, fiscais, mão de obra. Então, a gente nunca pensou em ter uma estrutura dessa. Mas a demanda dos clientes, né? Do mercado, foi nos levando para esse mundo. E, assim, para ser disruptivo, a gente teve que ir para um cenário fabricação própria, por várias questões, né? E eu acho que a gente vai abordar durante o podcast aqui. Excelente. Na verdade é o seguinte, a gente precisa se adaptar à necessidade do cliente, principalmente à necessidade de mercado. A gente percebe claramente, né, que conforme as empresas elas vão crescendo, elas vão se adaptando. 2 anos aí de pandemia mostrou que muitas empresas precisaram se reinventar, e com vocês não foi diferente. Você falou, né, agora vocês estão aqui em São Bernardo, fábrica nova, fabricação própria, o que dá oportunidade para personalizar ainda mais qualquer necessidade que os clientes tenham. E uma prova disso é o próprio iSortex, né, que vocês estão ouvindo aí, que é essa nova linha de vocês em relação a essa parte de automação. Fala um pouquinho pra gente como que essa nova linha do iSortex da Invent se diferencia de outras soluções de mercado, principalmente quais são os principais benefícios para os clientes. Legal, nós abrimos a empresa em 2014 com foco em retrofit, que é melhorar o que o cliente já tem. Então, ele tem um armário planejado, a porta já está meio bamba, a gente ia lá e trocava a porta e melhorava ali a questão da automação dele, né? Fazendo uma alusão aí com móveis planejados. Então, com essa necessidade, o cliente sempre pediu um módulo a mais do móvel planejado, né? Eu quero uma esteira a mais, eu quero melhorar minha performance do meu equipamento, eu quero mudar o layout da minha automação, e nós vimos isso como um nicho de mercado e começamos a empreender nessa área, né? Nós somos em 3 sócios, engenheiros de automação, então para nós era mais simples pensar em customizar um software. Então, a hora que eu pego um cliente existente que já tem uma automação pronta, facilmente a gente consegue, durante a operação, ver onde estão os gargalos, né? E com isso a gente consegue, dentro da automação, fazer otimizações de software. Então, essa foi a nossa ideia empresário, né? Vamos empreender com 3 pessoas e cada um vai fazer a sua parte ali, pegando alguns clientes e fazendo... Só que o nosso atendimento era muito próximo do cliente. Nós íamos pessoalmente fazer esse atendimento, né? É porque vocês já estiveram do outro lado, né? Sempre fomos clientes, né? Então, como cliente, você quer um cara próximo. Assim como sempre na família, né, tem aquela pessoa que você faz tudo, né? Achamos o Zé lá que, cara, ele é o serralheiro. Eu preciso mexer no móvel da minha casa. Achamos o Zé também. Então, é o cara que faz tudo.
quando a gente começa a fazer esse tipo de serviço no mercado, o mercado começou tanto a nos indicar para fazer em outros clientes, quanto o próprio cliente começou a falar o seguinte: eu também quero outras coisas. O que vocês fazem a mais do que só fazer a customização do meu software? E aí nos obrigou a sair, vamos falar assim, da zona de conforto. Então a gente deixou de fazer só software e o cliente falou assim: agora eu quero uma esteira. Cara, quando o cliente falou que eu quero uma esteira, um olhou pro outro e falou: a gente não sabe fazer esteira, né? A gente não fabrica a esteira. Isso lá em 2015 foi o primeiro projeto assim que o cliente confiou 100% na nossa capacidade técnica e na nossa entrega. E entregou um projeto grande na nossa mão, que foi a B2W, né? Americana Shoptime Submarino, uma excelente companhia que abriu as portas para o nosso primeiro projeto. É aquilo que a gente fala, às vezes uma boa empresa só precisa de uma oportunidade. Exatamente. E vocês tiveram essa oportunidade em 2015. Isso. E era para entregar na Black Friday. E por que eles nos escolheram? Porque nenhum outro player do mercado queria entregar um projeto em 3 meses. Só que nós éramos pequenos e a gente consegue entregar em 3 meses. É só nós 3 focar irmos para a obra que a gente consegue entregar. E foi exatamente isso que nós fizemos, né? E de lá para cá, isso foi se potencializando ao ponto... Claro, a gente não virou fábrica de imediato, né? A gente começou a comprar do mercado, chamado integradores, né? E aí, em 2018, isso em 2015, né? Funcionou muito bem até 2018. 2018 teve um grande problema, de novo para o Brasil, né? Que foi o mercado europeu e americano com muita demanda. Com isso, os fabricantes multinacionais pararam de focar no Brasil. E começaram a focar em suprir a necessidade desse setor lá. E o Brasil, assim, por não ser a prioridade, né, no momento, virou uma chave chamado prazo. Então, o meu prazo de importação, fabricação, de tudo que eu comprava, de tudo que eu tinha necessidade de colocar num projeto, saiu de 16 semanas para 26 semanas. Ou seja, aumentou muito o prazo. Ou a gente toma uma decisão de retroagir, né, falar assim, vamos reduzir a empresa, demitir os funcionários, ou vamos criar a nossa linha de produto, né, de equipamento e vamos começar a fabricar. É uma decisão muito difícil, porque quando você olha para custo, você fala assim, esse break-even vai demorar muito para acontecer, porque você tem que ter projetos recorrentes, e a gente sabe que no Brasil é difícil você ter uma recorrência de projetos, por conta de sazonalidade. Então, quando você pega datas comemorativas, é mais voltada para o final do ano do que para o início do ano. Então, o final do ano tem muita demanda, mas o começo do ano não. Então, pensa que a sua fábrica vai ficar parada durante o começo do ano. Então, esse break-even demora muito para acontecer. Então, foi uma decisão muito difícil. Decidi fabricar equipamentos e ainda olhando a cadeia de supply chain Brasil, né? Então, você tem que homologar fornecedores nacionais com alta qualidade. E aí, sempre nos perguntaram assim, por que em São Bernardo? Porque aqui estão as grandes montadoras. Então, a cadeia de supply chain que abastece essas montadoras são empresas com qualidade, com ISO 9001. As grandes universidades de tecnologia que formam grandes profissionais, que engenheiros, né, que é nosso grande quadro, são de engenheiros, especialistas, técnicos. Então, a gente falou assim, cara, a gente precisa estar em São Bernardo para conseguir ser abastecido por essa tecnologia. Claro, nós começamos numa fábrica, vou te falar que 20 vezes menor do que essa, né, para conseguir equalizar esse break-even. Então, assim, até 2018, a gente importava 100%. A partir de 2018, a gente começa a fabricar equipamentos ainda 100% customizados, tailor-made. Então, hoje, graças a Deus, a gente não tem sazonalidade na fábrica. Nós temos projetos todos os meses, então faz com que a fábrica esteja sempre em movimento, né? Pode ver, nós estamos em março, não sei quando o podcast vai pro ar, né? Mas estamos em março, a fábrica tá cheia, nós temos muita coisa a ser expedida, muita coisa aqui na preparação para a montagem. Então, você vê que a gente conseguiu fazer com que o mercado entendesse também que a compra não poderia ser só no final do ano, né? Porque senão ninguém vai conseguir te atender no final do ano, né? Então, e no caso de vocês, porque, por exemplo, em 2018 vocês começaram a fabricar, né? Ainda não era o Stortex. Stortex, eu vejo que vocês estão numa pegada agora de divulgação bastante em relação a esses produtos próprios, um pouco até mais recentemente. Especificamente sobre o Stortex. Em que momento que houve também essa virada de chave de ter uma marca própria e começar a oferecer isso no mercado nacional, personalizado, customizado, que as empresas elas podem ter a plena confiança, que está contando com 3 engenheiros, né, no caso o Ivo, você e o Léo, engenheiros aí dessa área de automação, voltado para a interlogística. Fala um pouquinho especificamente do Stortex, até para a gente entender, né, sobre essa nova pegada de trazer para o mercado esse tipo de automação personalizada com a Invent. Legal. Primeiro, assim,
quando a gente lança alguma coisa, é porque tem a necessidade dos clientes, né? Então, dentro desse período, né, de 7 anos da empresa, até o ano passado, nós sentimos que o mercado precisava de não apenas de grandes projetos pequenos. E é uma grande dificuldade se você pensar numa montadora de carros, né, numa Volkswagen. Ele fabricar um Gol é mais difícil do que ele fabricar uma Amarok. Por quê? Porque a Amarok ela custa 300 mil reais. Então ele consegue investir mesmo no produto a ponto de não perder a qualidade e ter margem. Quando você pensa num Gol, o que acontece? Você tem uma margem bem menor, porque o carro tem que ser popular e ele tem vários players no mercado fabricando carros populares com aquele mesmo preço. Então, quando nós olhamos para a automobilística, ela é uma referência para nós também na automação. Nem todo mundo precisa de uma Amarok. Às vezes o cara quer começar com uma automação simples. Ele quer ter um Gol 1000 para começar. Então, o iSortex, né, é uma família de produtos, vamos falar assim, de entrada. Então, é uma empresa nova, com uma demanda baixa, mas o cara, ele quer investir em automação, ele quer ter tecnologia na operação dele. E que seja acessível. Isso é o principal. Aí, por que ele vira acessível? Por 2 motivos. Eu consigo, com a padronização, né, ter estoque. Então, quando eu faço uma compra em lote, crio um Kanban, e esse Kanban, ele vira peças para todos os meus produtos. Vamos pensar no móveis planejados de novo. A gente fabrica móveis planejados para quem precisa mesmo customização dentro do seu ambiente. Mas nem todos os clientes conseguem comprar um móvel planejado. Sim. Então o que ele faz? Ele vai numa varejista, escolhe ali o seu produto padrão. Então tem vários móveis, guarda-roupa, armário de cozinha, que já é padrão em termos de medida. Então ele pega aquilo e ele coloca no ambiente da casa dele que se adeque, né? Que caiba lá. Quando a gente olha para automação, é a mesma coisa. O cliente, ele sabe que ele precisa de automação, ele só precisa de, por exemplo, um equipamento que faça a separação por loja ou a separação por CEP. Eu tenho 20 motoristas e preciso separar tudo que chega do meu cliente para entregar mais rápido para o cliente dele. Então, quando você olha lá em 2018, as entregas eram 5 dias, comprava no site. Hoje, nós estamos falando de entregas no mesmo dia. Sem tecnologia, mesmo as empresas pequenas, né, de transporte ou de fulfillment, se ela não tiver um mínimo de automação, ela não consegue atingir um requisito de mercado, porque depois da pandemia, nem eu, nem você mais aguenta esperar 5 dias. Sim. A gente paga um pouco mais caro, mas quer o produto no mesmo dia. Então, a exigência mudou, né? E no caso do próprio iSortex, ele é compatível com todos os tipos de produtos também, embalagens. No caso, a gente sabe que tem uma demanda crescente no mercado, principalmente quando consideramos que a automação pós-pandemia se tornou uma necessidade, as empresas elas precisavam se reinventar. E isso fez com que, inclusive, empresas pequenas, que hoje já pode contar com o iSortex, procurasse também esse contexto de automação. No caso do próprio iSortex, ele é compatível com todos os produtos, todas as embalagens. Como é que tem sido em relação a essa capacidade e a gama de necessidades que vocês estão oferecendo através dessa nova marca? Muito, muito boa sua pergunta. Nós fizemos estudo de mercado com toda a nossa base de clientes. Tudo que nós já implantamos no mercado, qual que era a característica do sorter? O que era mais padrão, que eu poderia ter substituído por um padrão e fui para um customizado. E encontramos um ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? É o Pareto, né? O 80-20. O que eu consigo atender 80% da demanda do cliente e do mercado com o padrão, e em cima disso a gente criou um produto, né, chamado iSortex, e a única variável do iSortex nós estamos falando de velocidade, porque cada cliente tem uma demanda. Por exemplo, tem transportadora que tem a demanda de 5 mil pedidos por dia, tem transportadora que tem demanda de 15 mil pedidos por dia. Então, a única coisa que nós fizemos de variáveis desse produto é a velocidade desse equipamento. Então, dentro da família do iSortex, o cliente pode escolher qual que é a velocidade que ele pretende para a sua operação. Então, eu não vou fazer um carro 2.0 e vender como produto. Porque nem sempre o meu cliente precisa de um carro 2.0. Às vezes ele só precisa de um carro 1.0. Né? Então, o produto faz com que ele consiga escolher, né, vamos falar assim, do 1.0 até o 4.0, que falando em velocidades dos equipamentos. Mas eu tenho tudo em estoque.
e aí faz com que eu tenha mais um diferencial. Eu tenho uma pronta entrega desse equipamento. E você consegue aí, no caso, além da velocidade, implementar, por exemplo, recursos de cubagem automática, voltados para a tecnologia, né, realidade aumentada, todo esse contexto de tecnologia que eu acho que é bastante importante, qualquer linha, não só de esteira, mas também de movimentação? Excelente. Todas as tecnologias que nós usamos dentro da automação, de grandes automações, a gente aplicou também no produto. Então, ele entra como acessórios. Então, por exemplo, eu quero uma câmera, eu quero 5 câmeras, eu quero 5 faces de leitura. Então, são props que eu tenho como incrementar no meu produto. O cliente que só precisa de uma câmera, a gente não vai colocar 5 câmeras. Então, ele entra só como agregados, né? Ou seja, como acessórios. Toda a tecnologia mundial que a gente tem disponível no mercado, a gente consegue colocar sem problema no etiqueta 1D, 2D, RFID, tudo no mesmo produto, mas como opcionais. Não necessariamente o cliente precisa daquilo. Excelente. Falando então um pouquinho, Léo, que a gente está falando de tecnologia, soluções de movimentação de materiais. Vocês já têm clientes, né? O eSortex em si, a marca eSortex, né, é bem recente. Você já tem clientes que vocês já estão trabalhando, utilizando esse novo modelo, essa nova marca, toda a tecnologia, tudo que a gente tem disponível e principalmente com essa personalização que vocês fazem aqui. O pessoal pode até ver aqui atrás, ó, tudo criado, personalizado aí a maneira que o cliente necessita. Vocês têm alguns exemplos, não precisa nem citar novos, se não for, mas já com esse processo de implementação, utilizando essa nova linha do início ao fim. Nós acabamos de entregar um eSortex em Campinas para um cliente que já era um cliente de longa data, que apostou no produto olhando o preço. Ele sabe quanto que ele pagou lá atrás num equipamento customizado. E ele viu a diferença de preço para um equipamento nacional e padrão, que é muito mais barato. Aí, por que ele é mais barato, né? Não é porque nós estamos seduzindo tecnologia. A engenharia, eu faço uma só e multiplico isso vezes 100 equipamentos, 200 equipamentos. Eu não preciso ter várias engenharias, ou seja, eu deixo isso mais barato para o cliente, né, em virtude, não tenho tantas horas de desenvolvimento como eu teria para um equipamento 100% customizado. Então, o padrão é assim, eu preciso do eSortex hoje. Em 3 meses eu entrego para o cliente rodando, já com operação, integração de sistema, tudo pronto para o cliente. E você falava manutenção, acho que torna tudo mais fácil também, até porque quando a gente conversou lá atrás, você falou que o foco da Invent, no início inclusive, era mais prestar a manutenção, que era um trabalho que você sabia que era um gap de mercado, através da sua experiência, e prestar manutenção, inclusive, em equipamentos de vários parceiros, né, nesse caso. E no caso de vocês com o eSortex, a manutenção é mais fácil ainda, porque já é um produto próprio que você consegue prestar um nível de serviço ainda maior e mais adequado para o cliente. Tuco, para você ter uma ideia, o produto, ele vira um produto depois de muitos testes. Então, nós, dentro da fábrica, deixamos o equipamento rodando por horas, por dias, por semanas, por meses, para validar o equipamento. E a chancela disso é o prazo de garantia, que não existe no mercado. Como outras montadoras no passado fizeram, né, um prazo de garantia longo, nós fizemos o eSortex. Então, ninguém entrega o equipamento hoje com 3 anos de garantia. Então, é um desafio, né? Quando você olha para o mercado que faz toda a automação com 1 ano de garantia, porque ele quer ganhar na recorrência de manutenção, de peças. Nós não. Nós acreditamos tanto na qualidade das peças, na robustez do equipamento, que nós oferecemos para o nosso cliente 3 anos de garantia, que é quebra de paradigma. Assim, não existe um equipamento hoje no mercado com 3 anos. Agora, uma pergunta difícil. Levando no contexto de você lembra que lá atrás, como você falou, quando vocês não tinham ainda a linha eSortex, vocês importaram equipamento de outras empresas para poder fazer os projetos aqui no Brasil. E com certeza, alguns concorrentes talvez vão pensar no sentido de que se eu quiser baratear também minha operação, ao invés de eu comprar fora, eu poderia comprar do Brasil com Invent. Vocês já chegaram a pensar nesse movimento também de vocês, em algum momento, oferecer os equipamentos que vocês já produzem para outras empresas no Brasil que também trabalham no processo de automação? Ou isso é algo exclusivo só para vocês? Na verdade, não. Assim, a gente nunca fechou a porta para nenhum player. A gente olha os concorrentes do nosso mercado como uma coisa sadia. E eu vou te explicar por quê. Se não existissem concorrentes, nós não pensaríamos em melhorar o nosso produto, em aumentar o tempo de garantia e em diminuir o preço de venda. A concorrência faz com que a gente se mova. Então,
é muito bom você ter concorrência e a gente olha isso como parceiros, não inimigos, né? Não, eu pensei mais como um modelo de negócio. Então, e por isso mesmo, assim, a gente sempre deixa as portas abertas. Nós fizemos o Open House o ano passado e nós convidamos alguns players de mercado e eles vieram conhecer nossa fábrica. Assim, se você pensar em tecnologia exclusiva, nem existe, né? Porque a gente acaba usando componentes importados. Então, você pega componentes Siemens, componentes Interhall, componentes de mercado que todos os players usam. Não tem uma exclusividade em relação a peças, não tem uma peça exclusiva em vende. Então, faz com que nós podemos, claro, fornecer isso para o mercado de uma forma mais barata, mais rápida e não teria problema nenhum. Assim, eu conheço players no mercado que não tem fábrica no Brasil. Foi isso que eu Então, tem essa possibilidade com certeza. Fica as portas abertas, né? Aproveitando até a sua deixa. Assim como nós estamos exportando equipamentos para os Estados Unidos, né? Nós abrimos a filial, nós fizemos 1 ano de filial nos Estados Unidos em janeiro. E exportar tecnologia nacional para os Estados Unidos, eu vejo assim, é a maior quebra de paradigma que a gente pode pensar, né? Inclusive, quando lá nos Estados Unidos, quando a gente está no meio da visita, assim, eu vejo vários problemas que nos CDs que nós já passamos aqui, né? Eu digo nós, os nossos clientes já passaram e lá os caras não sabem como resolver o problema, né? Quebra o paradigma da gente achar que sempre a gente está atrás, né? Exatamente. A gente vê que não, lá eles enfrentam os mesmos problemas que talvez a gente já enfrentou, que já temos essas soluções. É importante a gente abrir a mente para mostrar que com certeza a gente também nacionalmente tem potencial de exportar produtos. E uma vez se por exemplo, vocês abriram escritório em Miami, mas vocês têm pretensão, por exemplo, em algum momento de expandir para outros locais além dos Estados Unidos? Em algum momento no futuro também? Esse é um segredo de Estado. O ano passado nós estivemos na Itália, vimos várias operações, né? Fizemos uma imersão na Europa lá em relação à automação, a novas tecnologias e também para ver como que o mercado europeu tá com automação. Se todas as unidades, os clientes já têm um nível de automação, qual que é o nível de automação? E nós encontramos do 0 até o 100%, né? Então, isso fez com que a gente repensasse no todo. Claro que ainda não posso divulgar, mas nós temos um plano. Mas tem oportunidade. Nós temos um plano que nós chamamos aqui na Invent de Invent 2030. Então, esse é um segredo de Estado, mas assim, até 2030 tem muita coisa para acontecer e vou te dizer, quando nós abrimos em 2014, nós nunca imaginávamos estar desse tamanho em 2023. Assim, para nós nós fomos sendo empurrados mesmo com a demanda, fomos tendo que crescer. Vocês abraçaram os desafios, até porque você precisa... A fábrica é difícil, né? Então, você abraçar esses desafios daqui a fábrica funcionando, criaram a nova marca, eu acho que a fábrica que proporcionou isso. Então, vocês foram passando por etapas e não se acovardaram nessas etapas, né? Vocês assumiram a responsabilidade, é por isso que o resultado tá aí, né? E a gente tem o prazer de estar comemorando esses marcos que vocês vêm para o mercado. Hoje nós temos 6 unidades, nós temos unidades como posto avançado, apenas técnico. Então eu tenho no sul, tenho em Minas postos que são técnicos para atender a região com a manutenção e também com atendimento mais rápido, personalizado dos nossos técnicos. Fora isso, nós começamos em 2014 com 3 pessoas, né? Com os 3 sócios. Hoje, graças a Deus, nós temos 120 funcionários diretos e a fábrica, por exemplo, é uma empresa terceirizada que... 2014 já tinha Daiane, não? Já tinha Daiane. Não, 2014 começou os 3 sócios, né? Aí ela veio depois, um pouquinho depois. E hoje com 120 funcionários diretos e mais 30 indiretos para a montagem dessas automações Brasil, Estados Unidos também. Na próxima semana eu estou nos Estados Unidos, a gente tem uma implantação no cliente lá, fora que nós já temos uma automação rodando dentro do aeroporto de Miami. Então assim, vamos falar assim, é uma demanda que vem e continua nos empurrando para frente, né? Nós temos uma fábrica de software local, ou seja, nós desenvolvemos dentro de casa um time de software para conseguir também fazer com que o cliente consiga customizar, inclusive dentro da automação, o logo da sua marca. Eu quero uma tela amarela, eu quero uma tela vermelha. A gente consegue customizar tudo isso por ter essa fábrica de software. Então, a gente está muito antenado com as novas tecnologias. Estamos indo para a Promate Chicago, olhando também as novas tendências de tecnologia. Não quero falar de Promate. Não, mas
A próxima você vai estar com a gente. Essa tava muito em cima pra gente ir junto. Mas a próxima você tá com a gente. Acho que pro marketing, né? Eu acho que quando você tá sempre antenado nessas feiras, o que tá acontecendo de mercado, é importante participar, porque ali surge uma novidade que vocês podem também aproveitar para trazer para cá, ser pioneiro e disruptar ainda mais mercados, né? Porque eu acho que é aquilo que a gente falou. Exterior, vocês estão em Miami, depois vocês pretendem ir para outros locais. É através dessas disrupções, desse benchmark, que você passa a entregar cada vez mais e melhor e se torna uma empresa disruptiva no mercado nacional. Agora, no contexto até, por exemplo, não só do Vortex, eu sei que a Invent ela tem soluções de movimentação, software que você falou, WCS, software, push to pray, voice picking e vários outros. Fala um pouquinho pra gente até desse niche, do que vocês oferecem, né? Não só em software, mas também no todo o contexto de automação da logística. Legal. Como que a gente entrega um projeto customizado para o cliente? Nós fazemos análise de dados através de um simulador da operação. Então, nós pegamos a base histórica do cliente e a projeção com que esse cliente pretende crescer nos próximos 5 anos. Isso tudo entra dentro de um simulador e, em questão de minutos, nós temos um raio-x, é como se fosse um exame de sangue. É aquele 3D bem bonito, fica bem legal, né? Antes disso, sai números. E o próprio simulador sugere a tecnologia que a gente tem que usar. Eu tenho que usar um picking cart, eu tenho que usar um picking by monitor, um picking by light. Até porque não adianta você sugerir algo a alto nível se a empresa ainda não está preparada para isso, né? Então ele vai analisando os dados para identificar daqui, não só o ISO agora, como daqui a alguns anos, como é que ela tem que se preparar para chegar do ponto A para o ponto B. Perfeito. E o simulador chega nesse nível de detalhe, de falar qual que é a tecnologia que a gente tem que colocar nesse cliente, visto a demanda atual versus a demanda de crescimento para os próximos 5 anos. E aí, o simulador ainda fala o seguinte, dá para fazer uma fase intermediária. Então, um picking cart, por exemplo, depois eu entro com uma linha de picking by monitor, e aí eu vou para um picking by light. Ou seja, o cliente não precisa investir no ano 0, o que vai usar só no ano 5. E isso fez com que os nossos clientes vissem que, olha, eu consigo ter uma automação mais barata. Por que eu vou colocar uma automação que eu vou usar só daqui a 5 anos? E diferente de algumas empresas que talvez só quer te empurrar ao máximo, né? Que aqui no caso é tudo personalizado e principalmente escalonado de acordo com a sua necessidade ano a ano baseado nesse crescimento. Isso, perfeito. Aí a gente divide isso, né, com o nosso cliente final, todo esse raio-x que sai no simulador, e aí, através disso, a gente consegue fazer o layout com essa sugestão do próprio simulador. Aí o layout vai em 3D e o simulador mostra, vamos falar assim, o fluxo da operação projetado. Então eu tenho o simulador, o 3D e também eu consigo ver essa operação fluida em tempo real, né, futuro. Eu acho bem legal o 3D, principalmente porque você consegue ver a tua operação, ou seja, o teu ambiente hoje. Dentro desse ambiente você consegue ver como que vai ficar, como que vai funcionar e visualmente você consegue ver aquilo funcionando, as caixas passando, pois daí já é um diferencial gigante para o cliente ele conseguir materializar aquele fluxo de operação que poderia acontecer dentro da planta. Você lembra da maquete virtual que eu te mostrei? Sim. Agora a gente está apresentando todos os projetos em maquete virtual. O cliente ele consegue ver a maquete na mesa virtualmente, né, através do QR Code. Fora isso, a gente entrega o 3D, o vídeo, a simulação, com um detalhe importante. Sabe quanto que a gente cobra por esse trabalho? 0. Isso nós chamamos de parceria. Todos os projetos que nós fizemos 3D, vídeo, a gente ganhou ou fechou? Não, mas fica um trabalho de excelência. E fica na mente, né? A pessoa sempre vai lembrar. Sempre vai lembrar. Então, ele não comprou hoje, mas amanhã ele pode comprar. Hoje ele está nessa empresa, foi para outra empresa e nos leva. Isso fez com que o crescimento da Invent fosse exponencial. O bom atendimento é a chave do negócio. E assim, fora o bom atendimento, né, cara? A gente não tem problema nenhum no mercado. Vamos falar processo trabalhista, processo nada, ficha limpa no mercado em relação à documentação, né? Porque é ruim quando a gente encontra um case negativo no mercado em relação a não entregou a automação, não funcionou, ou o cara não tinha capacidade para aquele tipo de entrega. Pelo contrário, cara, a gente sempre teve a empresa limpa, tudo em dia, impostos. E isso é a chave do sucesso, né? Fazer a coisa certa nunca vai dar errado. Você falou pra mim, né, que, por exemplo, em 2014, né, que vocês começaram, a empresa foi crescendo rápido, foi evoluindo, vocês assumiram seus riscos, e dentro desse crescimento, com certeza, houve muitos reconhecimentos, né? Vocês receberam prêmios por suas soluções de movimentação de materiais. Quais foram esses prêmios, né, que você poderia falar pra gente? Principalmente, o que significa pra vocês que há pouco tempo atrás vocês estavam trabalhando na automação, vocês três, né, em empresa, e agora vocês estão recebendo prêmio pela excelência do trabalho e empresa de vocês? Cara, não sei nem, assim, materializar, né, ou
dar uma palavra pra isso, assim. É um orgulho, porque é difícil até... Perdeu a roda. até expressar, assim, cara. Que aqui tá a nossa sala de prêmios, né? O último... Eu vou citar o último prêmio que nós ganhamos, que é um prêmio muito importante do mercado, olhando para a área de logística. É um prêmio de logística, não é um prêmio de automação. Os outros prêmios é prêmio de empreendedorismo, é prêmio de inovação em relação a trazer tecnologia para o Brasil. Mas o prêmio do ano passado é o prêmio que fez com que o mercado nos visse também de uma forma diferente, né? Porque é um prêmio de logística. Nós apresentamos, dentre 400 projetos, nós apresentamos um case que nós fizemos para Cacau Show e é analisado por uma banca que eu tenho um respeito e é uma honra, assim, ser avaliado por essa banca. E quando nós recebemos a primeiro e-mail falando assim, vocês ficaram entre os 25 finalistas da BBM, que é BBM junto com o Mundo Logística, né? Pra mim, já era um marco. Já agradeci a Deus, já comemorei. Quando eu cheguei no dia do evento, né, com essas 25 empresas, tinha alguns concorrentes e vários clientes nossos. Quando a gente se encontrou, os clientes vibraram. Cara, vocês estão aqui, parabéns, né? Porque você só recebe a comunicação que você Você não sabe quem são os outros. Você não sabe quem são. E aí encontrei e eu falei assim, eu lembro quando eu entrei, né? Eu falei assim, Deus, muito obrigado, porque pra mim já é um prêmio em ser o 25º. Pra mim já é um prêmio entre os 400. Então, quando a gente é chamado de ser o ganhador, assim, é mais do que um reconhecimento, né? É falar assim, cara, estamos fazendo um trabalho muito bem feito, visto pelos nossos colaboradores, pelos nossos fornecedores, pelos parceiros, né? Assim como você, e pelos clientes. Olhando, falando assim, cara, eu acredito nas empresas nacionais, porque eles também conseguem entregar o que os grandes entregam. Eu tinha um grande concorrente que eu sou fãzaço desse player multinacional, tava na mesa comigo, e eu falei pra eles, eu tô torcendo por vocês. E, cara, quando a gente ganhou, eu falei, é uma honra, sabe? Porque é a empresa que a gente se espelha. A gente sempre se espelhou como tecnologia, como é o alvo. Cara, eu quero chegar nesse patamar de qualidade, sabe? Então, isso faz com que seja o mérito do bom trabalho, assim. Cara, isso sempre trabalhou muito. Seja final de semana, feriado, e não para. Não tem final de ano. Final de ano a gente tá entregando projeto, né? Então, sempre foi assim, e isso é o reconhecimento desse trabalho, assim. Graças a Deus, faz com que todos sejam honrados pelo seu trabalho, né? Desde as pessoas que montam as esteiras aqui na fábrica, a gente faz questão de chegar na fábrica, cumprimentar todos eles, agradecer pelo trabalho. A gente passa aqui 2 turnos de trabalho quando tem sazonalidade de montar passa sábado, passa domingo montando. Então a gente é muito grato por todo esse time, por toda essa empresa, pelas nossas famílias, grato pelo mercado, graças a Deus. Excelente. Falando até um pouquinho, né, antes da gente encerrar, tá chegando no final, vocês, além de todo o projeto, tudo que você faz aqui na Invent, vocês também têm consultoria em logística e interlogística, né? Vocês também prestam consultoria. Como funciona um pouco desse processo de consultoria, né, dentro desse contexto de melhorar os processos de movimentação das empresas? O que eu falei sobre o simulador é o que a gente chama de consultoria. Ah, tá. É uma consultoria prévia ao projeto, porque sem análise de dados, sem o teu simulador, a gente não tem como desenhar um projeto e até saber se o cliente necessita mesmo, né, de uma automação ou não. Então o simulador vai nos dizer isso. É uma consultoria, quando a gente fala assim, sem custo, porque a gente atribui isso ao simulador, entrega isso para o cliente, só a parte de automação. A gente não entra na operação em si, né? O que vai acontecer no recebimento, o que está acontecendo no estoque, na conferência. Isso a gente olha especificamente para automação, né? A gente não faz uma consultoria, só o trabalho, né? O serviço de consultoria. Então, é agregado ao trabalho de automação. Excelente, Murilo. Queria agradecer. Já acabou? Já acabou. Mentira. Dar os parabéns aí pra vocês, né? Eu acho que, pessoal, vocês que acompanham aí nosso bate-papo, vocês possam entender um pouco mais. Uma empresa brasileira que trabalha com movimentação de materiais, está se destacando aí no mercado, já liderando o caminho para essa nova linha de Sortex, que é o Sortex, trazendo tecnologia avançada e seus serviços aí voltados para intralogística. Eu fico feliz de poder ter vindo aqui, conhecido um pouco das instalações, contar um pouco do trabalho que vocês vêm fazendo e participar um pouco dessa história de crescimento, que com certeza tem muitos capítulos aí ainda por vir. Obrigado pela sua excelente participação, né, e pela disponibilidade de contar essa história um pouquinho aqui no GuiaCast. Cara, uma honra de verdade falar contigo. Portas abertas aqui. O dia que você quiser gravar, quiser apresentar, deixo tudo aberto para vocês aí, para conhecer mais, né? Quem quiser também visitar aqui a empresa, acho que através do próprio podcast pode deixar lá os dados que a gente entra em contato e agenda a visita. Também deixar as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é invent_intralog. O meu
LinkedIn, né? Pode ser através do LinkedIn da Invent, que é Invent Smart Intralogistics Solutions, ou através do meu LinkedIn, que é augusto.girardello, que a gente entra em contato também, né? Agenda uma visita, vai ser uma honra levar toda essa tecnologia, né? Importante também, aqui embaixo nós temos o showroom, que dá para testar todas as tecnologias, né? Fazer uma degustação. Então, desde quando nós inauguramos nosso showroom, virou um passeio turístico. Até porque hoje em dia você vê muito aqueles grandes empresas do Brasil, né? Como o próprio Mercado Livre, Amazon, essas grandes empresas que tem muita movimentação, a gente só costuma ver em vídeo, né? Exato, que pra gente é tangível. Exato. Aqui não, aqui tem o showroom, você consegue ver como funciona a esteira, como funciona todo esse processo de separação. Então faz parte de uma experiência bem legal também vir aqui pra conhecer esse tipo de trabalho. Legal. Cara, qual é o site da Invent? Fala pra gente. É invent-corp.com. Invent-corp.com. Pessoal, então aí tá aí um pouquinho pra vocês da Invent Smart Intralogistics. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, faça acessar o site invent-corp.com. E logo mais a gente vai estar gravando aqui outros episódios também, mostrando um pouquinho dessa experiência pra vocês com outros convidados aqui no Guia Cash. Falando sobre o tema o futuro da movimentação de materiais, inovação e sustentabilidade com a Invent. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @GuiaCast, em todas as mídias, e também eu sou o Tugo, @tu_oficial. Então pessoal, eu sou o Tugo aqui com o Augusto, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. E qual é, B?